E aí, vamos falar um pouquinho, porque esse programa a gente quer também trazer do entrevistado essa coisa da criança, né? Como é que você, na tua infância, por exemplo, como é que era essa coisa de espiritualidade? Você nasceu numa família espírita, é isso? Sim. Que é uma facilidade, né? Eu acho que é uma facilidade, eu acho que é um pedido do próprio espírito, né? Então nasci, né? Minha família toda é espírita, né? Foram até meus avós, né? Uma das pessoas, né? Dos fundadores até da própria casa espírita. Então sempre compreendi essa questão da espiritualidade, né? E hoje o que eu compreendo sobre a espiritualidade que não está ligada a nenhuma religião. Uhum. Então, apesar, né, de eu ter a minha religião, eu compreendo que a espiritualidade não está ligada a nenhuma religião e ela está fazendo bastante falta. Uhum. Né? Então, você me perguntou da minha infância, né? Da minha infância com relação a essa parte de espiritualidade, que bom, né? Não tive problemas com relação a isso, né? Sempre tive esse suporte, né? Para esses momentos. Mas hoje a gente percebe, né? Que as crianças que tem um compromisso com a espiritualidade, independente de religião, né? O quanto isso ajuda, né? o próprio jovem e a própria criança. Então é uma coisa que eu sempre incentivo, né? Os pais porque é uma forma, é um local onde ele vai poder fazer novas conexões, ele vai poder sentir outros tipos de energia, então aquilo de uma certa forma vai sempre tocar neles, né? Uhum. Muito bem. Uma perguntinha que me passou agora, que é o seguinte: você estava falando dos pais, né? Que quando você faz todo um trabalho com a criança, você acaba estendendo esse trabalho com os pais e percebe que acaba sendo até mais importante. O que você tem orientado para os pais? Isso é legal da gente colocar, porque tem muitos pais que com certeza querem entender melhor o que os seus filhos vivenciam, sentem, e às vezes eles não sabem lidar com certas situações. Então, o que você pode orientar para os pais? O que você costuma fazer, na verdade? O que eu costumo fazer, Marcelo, é dizer para os pais que, assim, todos nós precisamos de ajuda. Né? Eu não... Fica difícil eu conseguir entender o meu filho, né? Meu filho, né? Aquele que está meu filho, os sentimentos, o que está acontecendo, se eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. Né? Se eu nunca parei para fazer esse trabalho comigo mesmo. E isso é importante, né? E isso é importante. Então, o início do tratamento, né, dessa criança é o início do tratamento dos pais. Né? É os pais se dedicarem a isso, se dedicarem a compreender, né, os próprios sentimentos e trabalhar coisas que não trabalharam internamente, né, durante a vida e que eles também carregam daquela forma. E trazem dos seus pais, dos seus avós e toda uma... Então, o início do tratamento de uma criança é o início do tratamento dos pais. Né? E os pais, quando eles começam a melhorar, os filhos começam a melhorar. Sim, com certeza. Com certeza. É que é importante todo mundo saber disso, né? Porque as pessoas acham que a criança ela tem um problema, leva para o médico, leva para um psicólogo ou qualquer outro profissional terapêutico, achando que só está ali com a criança. E, na verdade, a pessoa tem uma vida tão atrelada de tantos compromissos, de tantas coisas, que ela esquece que, na verdade, ela está sendo uma grande geradora, um grande gerador de problema. Sim. Né? Ou seja, as frustrações do trabalho, ou situações de família, ela leva tudo isso, às vezes até desconta, né? Sim. Na criança, no adolescente, ou então faz aquilo que a gente vê muitas vezes, né? Dá o celular
para a criança se distrair, e na verdade esquece de dar aquilo que é o mais importante, sim, carinho, afeto, acolhimento, né? Não estou querendo dizer que o problema da criança é só o problema dos pais, não. Acho que o que a gente precisa entender é que cada pessoa tem as suas dificuldades, e eu preciso, sim, entender o que é a minha e qual é a dificuldade do meu filho. Sim. Né? O que é meu e o que é dele. Eu preciso me entender para, de repente, conseguir, sim, entender o que está acontecendo, sim, com o meu filho. Né? E entender que são coisas também diferentes. Né? E que muitos pais também têm esse sentimento. Poxa, né? Quando meu filho nasceu, aconteceu alguma coisa de saúde, ele teve que ficar, por exemplo, na maternidade... Né? Aí ele não conseguiu sair comigo. Será que aí que começou um processo de depressão, um processo de tristeza? Então tem uma culpa, muitas vezes, até nos pais. Os pais pensam que determinadas atitudes que eles tiveram ou cometeram, né, gerou algum sentimento. Então, assim, com certeza aquilo teve um impacto. Agora, como, né, seria importante que todo mundo conhecesse e tivesse uma visão reencarnacionista, né? Para que realmente ela pudesse entender que, na verdade, aquilo foi um gatilho para trazer e revelar sentimentos, sim, e personalidade que ela já traz há muitas vidas, sim, né? Não é o pai ou a mãe que causaram aquilo, mas aquilo foi o motivo para trazer aquilo para fora, né? Então, isso que veio resolver. Então, quando a gente começa a olhar tudo por essa visão, me parece que fica um pouco mais... Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas fica mais claro para ver o que de fato a gente veio resolver aqui. Sim. Então essa criança ela já vem de vidas e vidas com depressão, ou se sentindo rejeitada, ou se sentindo abandonada, como muitos adultos hoje, né? Tem um vazio existencial, não sabe por quê, se sente mais, se sente menos, enfim, uma série de inferioridades que estão aí tomando medicamento e tudo mais, e nunca passa. Mas que isso é um grito da alma, é como se fossem os ecos da alma, né? Isso ecoa a muitas vidas. E essas situações que surgem no decorrer do tempo, até mesmo na concepção, no momento da gravidez, quando a mãe se descobre grávida, qual é a reação que ela tem? Né? Muitas vezes ela fala, nossa, eu não queria agora, não posso agora. Enfim, então o que isso já causa nesse espírito que está encarnando ou reencarnando? Então é isso que a gente, né, essa visão reencarnacionista, que seria interessante para que pudesse abrir essa mente para os tratamentos, né? Porque já é difícil trabalhar com a personalidade desta vida. E ainda trazendo tanta memória do passado, então fica mais difícil ainda. E tem uma coisa que eu percebo também, que é muito importante, que a gente vê em consultório, que a pessoa tem que ter consciência e tem que querer mudar também, né? Porque é muito difícil, mas é muito mais fácil trabalhar isso na criança, que tem mais disponibilidade do que produto. Que é cheio de razões, né? Ah, mas e se, mas, e tem sempre uma desculpa para não mudar. Então, acho que com a criança fica mais fácil. E, infelizmente, a criança tem que ficar doente para que os pais procurem ajuda, e aí você diz, vocês têm que mudar. Então, isso é um motivador para a pessoa mudar. Então, até a criança doente, até a criança com problema, também é um motivador para que ela possa, então, dar um novo rumo para a sua vida, né? Vamos dizer assim.